Boa tarde a todos. Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a vossa presença. Nós decidimos, na qualidade de advogados dos irmãos Monteiro, convocar a imprensa para denunciarmos mais uma vez as manobras que chegaram ao nosso conhecimento, que têm sido orquestradas no âmbito do processo Rosema, desta feita pelo atual Tribunal Constitucional, que prepara-se para, através de uma reclamação que foi apresentada pela sociedade Redux, ter fundamentos para reapreciar uma decisão que já foi tomada pelo Tribunal Constitucional e que, de acordo com a lei, já não é passível de qualquer apreciação ou de recurso. E eu passarei então a ler um pequeno documento que nós apresentamos, gostaríamos de apresentar, de denúncia daquilo que, no nosso entender, o povo, o país e o mundo precisa de tomar conhecimento, sobretudo no momento em que nós ouvimos que estão hoje e nos próximos dias a se reunirem ao mais alto nível os políticos, a classe política, altos representantes, antigos primeiros ministros e presidentes da República, naquilo que se chama, ou que se decidiu camuflar de modernização da reforma, da justiça, quando o que o país precisa, quando o que a nossa justiça precisa é de uma verdadeira reforma e talvez de uma verdadeira demolição e não de uma modernização que, no nosso entender, é uma farsa, é uma hipocrisia, porque não é possível modernizar-se uma justiça que se encontra no estado que a nossa justiça encontra-se atualmente e que é por todos reconhecido. Na sequência da decisão do Tribunal Constitucional, que através do Acórdão número 1/2019 decretou a inconstitucionalidade das normas nas quais o Supremo Tribunal de Justiça se baseou para 9 anos depois entregar a cervejeira Rosema à sociedade Redux Limitada do empresário Melo Xavier, numa clara violação do disposto no número 2 do artigo 772 do Código do Processo Civil, que determina que o recurso de revisão não pode ser interposto se tiverem decorridos mais de 5 anos sobre o trânsito em julgado da decisão, optamos, enquanto advogados dos irmãos Monteiro, por remetermos-nos ao silêncio. Queremos aqui sublinhar que o nosso silêncio teve como motivação toda a polêmica político-jurídica que se gerou em torno do referido acórdão do Tribunal Constitucional e hoje decidimos quebrá-lo pelo fato de termos conhecimento de que estão a ser feitas movimentações pelo Tribunal Constitucional e alguns políticos com o firme propósito de legitimarem, através de um novo acórdão do atual Tribunal Constitucional, com um novo figurino e novos magistrados, a posse ilegal da fábrica pela sociedade Redux Limitada. Porém, é nossa firme convicção que a decisão tomada pelo coletivo composto pelos juízes conselheiros António Reffel Raposo, Carlos Olímpio Stock e Leopoldo Marques, que é favorável aos irmãos Monteiro, é juridicamente válida e eficaz. Ela só não foi cumprida até os nossos dias porque foi no sentido exato em que favoreceu os irmãos Monteiro e não a sociedade Redux Limitada. Não tenhamos qualquer dúvida que se fosse a sociedade, se fossem os irmãos Monteiros colocados na posição em que se encontra hoje a sociedade Redux na posse da fábrica, teriam sido enviados contingentes para que se lhes retirasse a posse e que se desse cumprimento ao acórdão do Tribunal Constitucional. Aliás, convém realçar que nos termos do número 2 do artigo 4º da Lei Orgânica do Tribunal Constitucional, as decisões do Tribunal Constitucional prevalecem sobre as decisões dos restantes tribunais, bem como sobre as decisões de quaisquer outras autoridades. Assim,
decorridos que são 4 meses após a decisão do Tribunal Constitucional, que é favorável aos nossos constituintes, os irmãos Monteiro, não se compreende a razão pela qual o Supremo Tribunal de Justiça não cumpriu as formalidades legalmente previstas e ordenou o seu cumprimento pelo Tribunal Regional de Lembá e, consequentemente, não devolveu a cervejeira Rosema aos seus legítimos proprietários, que continuam a ser os irmãos Monteiro. Que não haja dúvidas que os legítimos proprietários da fábrica cervejeira Rosema são os irmãos Monteiro. Conforme já denunciado por nós diversas vezes, fica uma vez mais demonstrado que os juízes do Supremo Tribunal de Justiça, ao longo deste processo, têm agido como parte interessada, manifestando claramente um interesse pessoal e direto na causa e tudo fazendo para que a decisão final seja favorável à Sociedade Redux Limitada. Sempre afirmamos que este processo há muito deixou de ser jurídico e tornou-se político. E porque a decisão do Tribunal Constitucional não foi favorável à Sociedade Redux e aos interesses de alguns políticos, os juízes conselheiros do Tribunal Constitucional que tomaram tal decisão foram exonerados. É mais um lamentável episódio em que ficou patente a promiscuidade existente entre o Poder Judicial e o Poder Político. A Sociedade Redux Limitada sabe que a única decisão existente é a proferida pelo Tribunal Constitucional, que é favorável aos irmãos Monteiro, pois só assim se justifica que, numa atitude desesperada, tem apresentado um recurso disfarçado de reclamação, de forma a permitir que os juízes conselheiros do Tribunal Constitucional, recém-impulsados, possam reapreciar a decisão, que já não admite qualquer tipo de recurso. O país e o mundo estará atento e veremos se os atuais juízes do Tribunal Constitucional irão ou não reapreciar o caso Rosema. E nesta altura, o povo saberá efetivamente que sempre tivemos razão. Estaremos todos atentos e vamos esperar para ver até onde o Tribunal Constitucional será capaz de ir nesta matéria. Está assim dado o mote para que o novo Tribunal Constitucional, a pretexto de suposta usurpação de poderes pelos juízes conselheiros António Refel Raposo, Carlos Olímpio Stock e Leopoldo Marques, venha proferir um novo acórdão que vá de acordo aos interesses de determinado grupo de políticos que se encontram atualmente no poder, numa violação flagrante das regras do Estado de Direito Democrático, sendo-nos lícito aqui afirmar que não há lei, mas sim poder. Ainda a propósito da pretensa usurpação de poder por parte dos juízes conselheiros exonerados pela Assembleia Nacional, urge aqui esclarecer, de uma vez por todas, que não houve por parte dos mesmos nenhuma usurpação de poderes ou violação da lei orgânica do Tribunal Constitucional. Existem no processo provas suficientes e claras que demonstram que o atual presidente do Tribunal Constitucional foi advogado dos irmãos Monteiro no processo número 36/2007, um dos vários processos do processo Rosema. Neste processo, o atual presidente do Tribunal Constitucional foi quem, inclusive, para além de ter praticado um conjunto de atos próprios de advogado, mediante o subestabelecimento que lhe foi conferido, foi o atual presidente do Tribunal Constitucional quem efetuou o registro da fábrica cervejeira Rosema a favor dos irmãos Monteiro. O atual presidente do Tribunal Constitucional, na qualidade de mandatário e representante de um dos bancos credores dos irmãos Monteiro, acompanhou todo o processo de registro de hipoteca da fábrica cervejeira Rosema. Por esses motivos, fica evidente que o mesmo estava impedido de intervir neste processo, mas não o fez, mesmo depois do seu impedimento ter sido invocado pelo Ministério Público. Queremos aqui afirmar que não resta outra alternativa ao Supremo Tribunal de Justiça que não seja o cumprimento do acórdão do Tribunal Constitucional, sob pena de todos reconhecerem que o famoso caso dos envelopes
tinha desde o início um propósito único: entregar a todo custo, e mesmo em violação de todas as regras de um Estado de Direito democrático, a cervejeira Rosema, a sociedade Reduc-se Limitada. Aliás, é necessário que o país tenha conhecimento de que todos aqueles que não têm alinhado com o Supremo Tribunal de Justiça naquilo que entende serem os seus objetivos têm sido afastados pelo Conselho Superior da Magistratura Judicial. O juiz Bonfim, que teve intervenção no processo Rosema, foi exonerado através de um processo disciplinar ilegal da magistratura judicial, está fora do sistema judicial. O doutor Bandeira, juiz conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça, que proferiu uma decisão favorável ao doutor Américo Ramos, no caso claramente político, hoje indiscutível e reconhecido por todos, de que foi uma perseguição ao tomar a sua decisão no recurso de agravo interposto para a libertação do doutor Américo Ramos, também é, neste momento, alvo de um processo disciplinar. Nós vamos ficar atentos, os cidadãos vão ficar atentos para saberem se a decisão final do Conselho Superior da Magistratura Judicial será a de expulsão do doutor José Bandeira. Gostaríamos de perguntar se esse Conselho Superior da Magistratura, que tem sido tão atuante em relação ao exercício da ação disciplinar, em relação ao caso de envelopes, se ordenou a abertura de algum processo disciplinar, de algum inquérito, para apurar-se os factos. Porque para que se possa exercer a ação disciplinar e nos considerarmos profeta da verdade e que queremos reformar o sistema, temos que estar acima de qualquer suspeita. E o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça não está acima de qualquer suspeita. Pelo contrário, o processo dos envelopes há de persegui-lo para o resto da vida, enquanto não for devidamente esclarecido pelas autoridades. Este ônus ele há de carregar consigo para o resto da sua vida, porque todos quererão saber se efetivamente houve envelopes, se recebeu envelopes, o que aconteceu, e todos querem o esclarecimento da verdade. Queremos saber o que aconteceu no caso dos envelopes. Não basta punir os outros quando nós não somos capazes de, em relação a determinadas situações, de agirmos de acordo com a lei e de acordo com o que são as regras éticas e deontológicas que regem a profissão, sobretudo a profissão que é uma profissão tão nobre como a magistratura. Muito obrigado pela vossa presença.